Muito bom estar com você, Silvani, estar com o André aqui. A gente tem essa química boa, né? Eu acho que sempre me impressiona muito quando eu vejo assim mulheres aqui negras, retintas de periferia, que você pensar esse processo de colonização do espírito dos negros no Brasil, né? Às vezes eu fico de madrugada andando para um lado e para o outro na rua e olhando as pessoas, as situações e pensando como historicamente se consegue no Brasil tirar essa potência, né? Essa potência de resistência, essa potência de eu gostei muito do termo do André da desobediência civil, porque nós não estamos pedindo lugar à mesa, né? Eu acho que é importante que as pessoas lembrem disso, porque teve teve um processo aí tão pesado historicamente que parece que a gente precisa, parece que nós não estamos pedindo para cederem nada para nós. Não, não se trata disso, não é disso, não é por isso que a gente faz o africanamente. Nós temos exata consciência da nossa potência, então não se deve ter pensar. Eu sei que isso pode assustar, né? É por isso que o Renato assusta, exatamente porque ele não está fazendo nenhum tipo de jogo de conciliação, porque ele tem muita clareza da pauta dele. O pensar africanamente tem muita clareza e muita coerência, porque é isso que vai desfigurando muitas vezes a luta negra, né? Às vezes a tentativa de dizer, não, mas não é tão ruim se a gente abrir mão. A gente foi abrindo mão muito tempo. E eu acho que agora a gente tem que fazer um movimento contrário. Quem nos deve, o país está certo, o país é que nos deve, e não o contrário. Nós não devemos nada ao Brasil. O Brasil é que nos deve universidade, nos deve saúde dentária, nos deve habitação, nos deve os rios limpos a nós e aos povos originários. Então a gente. E nisso não há nenhum ódio, ao contrário de um medo de que nós vamos virar os Estados Unidos. Nós não vamos virar os Estados Unidos, o nosso processo histórico é outro. Então, essas comparações elas são apocalípticas, elas só servem para desconstruir aquilo que está se construindo. Nós estamos falando de justiça social. Não há como fazer justiça social sem combater o racismo e sem combater a desigualdade no Brasil. Então, é uma equação que você não tem como fazê-la pela metade. Quando você começa não, mas o problema é a desigualdade. Bom, se você vai falar de desigualdade, nós vamos falar de raça. Mas o problema é a educação fundamental.